Irmãos, estamos falando ainda sobre a história da igreja. Foram 11 ministrações. A de hoje é a 12ª. Uma parte muito importante da história da igreja, irmãos, é a reforma protestante. Só que eu não vou demorar muito nessa parte da reforma protestante pelo seguinte. Por quê? Porque antes de começar essa série de mensagens sobre a história da igreja, a reforma protestante. Então agora, se eu ficar repetindo aquilo tudo de novo, então acho que não há necessidade. Então, como essa parte é uma parte muito importante, não tem como eu falar uma série de mensagens sobre a história da igreja e não falar da reforma protestante. É lógico que eu vou falar, mas estou falando, não vou investir tanto tempo nessa parte, apesar de ser tão importante, porque eu já tinha ministrado, sobre os 5 pontos do calvinismo. Antes dos 5 pontos do calvinismo, eu já tinha ministrado sobre os livros da Bíblia que também tem alguma coisa a ver, também sobre a predestinação, também que tem alguma coisa a ver. Quer dizer, foram aí, eu acho que umas 10, 12 mensagens praticamente sobre a história da reforma. Então, agora eu vou resumir um pouco essa parte, não porque ela não seja importante. Quem não ouviu aquela outra parte pode pensar, nossa, mas a história da igreja parece que é a parte mais importante, ela falou tão pouco. Mas os irmãos precisam saber que eu, antes de iniciar essa série, eu tinha ministrado uma série sobre a reforma protestante. Amém? E esse assunto que eu vou falar aqui, o primeiro, eu já falei também um pouco sobre ele, mas eu quero falar um pouquinho mais e explicar um pouquinho melhor, porque eu percebi que os irmãos não entenderam muito bem. Alguns irmãos não entenderam muito bem. Então eu queria falar mais um pouquinho sobre isso. Então, vou começar, irmãos, falando a respeito na igreja católica existia o clero e os leigos. O clero e os leigos. Então o clero é a turma de quem sabe, eram as autoridades, eram os teólogos, os padres, os bispos e tal. E o leigo era a multidão. Então, e os leigos não podiam ler a Bíblia. Houve alguns períodos que era proibido, Era proibido ler a Bíblia. Então, este é um extremo. E era proibido ensinar também, porque eles não estavam capacitados para ensinar. Então, o que acontece? São extremos. Nós não podemos ir para um extremo a ponto de que uma pessoa, para evangelizar ou para pregar a palavra, ela tem que ter 10 anos de crente, ela tem que ter, para batizar precisa estar 2, 3 anos na igreja. Isso é um extremo. Nós cremos que não é correto. Nós cremos que alguém que converteu o cristianismo verdadeiramente, ele já pode pregar, mas ele não pode ser pastor, mas ele não pode ser bispo, ele não pode ser presbítero, ele não pode ser diácono. Então, mas ele já pode evangelizar. Por quê? Ele fala do que ele sabe. Aí a pessoa começa a debater com ele, aí ele fala o seguinte: olha, isso que você está falando aí, eu não sei, eu estou há 6 meses na igreja, 1 ano, 1 ano e meio, eu não entendo muito dessas coisas aí, mas eu sei que Jesus mudou a minha vida, e eu sou meio novo na igreja, mas se você quer que eu pergunte para o meu pastor, eu pergunto para ele, fala isso aí que você está falando aí, eu venho e falo para você. Então isso é mau testemunho? Não, isso não é mau testemunho. Agora um pastor, um diácono, um presbítero, um bispo, um apóstolo, que não conhece a Bíblia direito, que não sabe o significado de coisas importantes, isso envergonha o nome de Jesus. Envergonha o nome de Jesus. Só para você ter uma ideia como a coisa é feia, irmãos, no nosso meio evangélico, a maioria, quase a maioria, por exemplo, filho de Levi, eles não sabem quem é Levi. Uma coisa que já aconteceu muitas vezes comigo, por exemplo, é a pessoa chegar
pessoas, até na minha igreja mesmo, mais comum com pessoas de outra igreja, outras igrejas que eu estava antigamente, a pessoa chegar, o pastor, ele profetizou para mim. Ele falou, Deus falou comigo através do pastor, Deus falou comigo através do apóstolo. E o que Deus falou para você? Ele falou que eu vou ser levita. Você vai ser filho de Levi? Porque eles têm uma ideia que levita, a palavra levita é parecido com louvor. Então eles têm a ideia que levita vem de louvor. Levita nunca foi na Bíblia significado de louvor. Levita é os filhos de Levi, da tribo de Levi. E está cheio de gente aí soltando profecia, mas apóstolo, viu? Já vi apóstolo profetizar, você vai ser levita. Você é levita. Né? Falei, apóstolo profetizou que você é levita. Filho de Levi, nossa, que coisa, hein? Legal. Então, a pessoa não sabe o que é Levi. Então, o extremo de lá, que o cara tem que fazer doutorado, mestrado, não sei mais o que, para poder pregar, isso é do capeta. Porque aí o evangelho não vai para frente. Agora, esse negócio que por amor a Deus e por amor ao evangelho, para o bem da obra e para que as pessoas não vá para o inferno, porque a gente ganhe bastante gente, qualquer um seja ordenado a pastor, diácono, presbítero. E aí como é que faz? É moda isso no Brasil e no mundo, não em todos os países, mas muitos países eu já ouvi falar que também é meio parecido aqui com o Brasil. O Brasil parece que é um pouquinho mais. Pessoa ordenada pastor, nós fomos, nós viemos. Tudo bem, eu não estou dizendo que pastor tem que saber tudo, e que ele tem que ser professor de português, e que ele tem que ser professor de história, e que ele não pode errar. Eu não estou dizendo isso, mas tem que ter um mínimo. Tudo bem, tem hora que eu enrolo aqui, eu falo muito rápido, eu enrolo um pouco a língua e falo a palavra errada, irmão. Vamos preocupar com isso? Lógico que não. Agora, um pastor, um apóstolo, que fala a primeira vez a Cláudia, depois fala a Cláudia de novo, e a Cláudia de novo, ele só fala a Cláudia. Então não é porque enrolou a língua, é que ele fala Cláudia, meu Deus do céu, se envergonha o nome do Senhor. Uma coisa é a pessoa estar ali falando rápido, ali a língua falou tal, mas outra coisa é a pessoa, você vê ela, apóstolo, e não sabe falar Cláudia, fala Cláudia. Então o que acontece? Então, por amor das pessoas que não têm casas, então nós vamos fazer casas e não, profissionais para fazer a casa não dá, porque contratar um pedreiro, um pintor, um eletricista vai ficar muito caro. Então nós vamos fazer gambiarra de qualquer jeito. Tem jeito de fazer? Tem, mas isso é uma favela e a Bíblia não é comparada. A Bíblia nunca compara a igreja com uma favela, compara com um edifício. A Bíblia compara a igreja com um edifício, não é com uma favela. Então se a pessoa vai construir alguma coisa e não é um profissional competente, não tem um mínimo de competência para construir aquilo ali, aquela casa uma hora vai cair, vai ter problema, vai pegar fogo, as diversas favelas aí pegando fogo direto. Por quê? Porque não foi um eletricista que fez o serviço, foi um gambiarreiro, e cai o prédio lá. Por quê? Porque foi mal feito, porque não tinha um mínimo de sabedoria a pessoa que fez. Agora, se na construção civil é assim que funciona, então, você quer economizar? Então bota, tudo bem, você não tem dinheiro, bota um monte de ajudante, mas tem que ter pelo menos um que entende ali para dar as ordens, para coordenar, entendeu? Correto? Eu estou falando isso na construção civil. E na igreja então? Se ordena um monte de diácono, é pastor, é presbítero, é apóstolo, é bispo, e que não tem muito entendimento, tudo em nome do amor das pessoas que estão indo para o inferno, para a gente salvar elas todas, para salvar mais gente, tudo em nome do amor. Tá certo isso? Não. Isso envergonha muito o nome do evangelho. Pessoas despreparadas que não têm um mínimo de condição, não tem um mínimo de condição. Eu não estou nem dizendo que todos têm que fazer seminário, não. Eu fiz pelo telepresencial, né, o que já é bastante importante. Telepresencial, você tem a teoria e na prática 23 anos de estrada. Na prática 23 anos de estrada. Então preste bem atenção. Segundo a Bíblia, as características para escolher um diácono, não é bispo, não é presbítero, não é pastor, não é apóstolo, um diácono. Ele tinha que ser um cara, em primeiro lugar,
de caráter, ele tinha que ser um cara cheio do Espírito Santo, ele tinha que ser um cara experimentado. A Bíblia usa essa expressão, experimentado. O que significa experimentar? Um cara experiente, um cara que domina bem a palavra. Para eleger um diácono tem que ser alguém experimentado, de bom caráter, alguém de boa família. Aí esses dias aí alguém falou para mim, que é o seguinte: a mulher largou do marido do primeiro marido, largou do segundo, agora casou com o terceiro, e é pastora. Mas ela falou assim, que agora ela está preparada para ser pastora. Porque esse primeiro marido e o segundo marido foi tudo treinamento para forjar ela, para preparar ela para o ministério. Prestou atenção? E tem cheio de gente indo atrás desse tipo de gente. Quero lembrar os irmãos que muitas vezes a gente fala aqui e se esquece de falar, e não dá para ficar falando toda hora também, mas de vez em quando eu preciso lembrar, que nós, Deus me livre eu falar mal de crente. Não. Nós confrontamos aqueles que se dizem crentes e não são, e estão prestando um desserviço para a obra de Deus. Nós confrontamos esse tipo de gente. Esse tipo de gente não é salvo não, esse tipo de gente não é crente não. Os crentes, louvado seja Deus. Os crentes nós amamos, não temos crítica nenhuma para quem é crente, para quem é pastor de verdade, bispo de verdade, presbítero de verdade. Nós não temos crítica nenhuma para esses aí nós temos um respeito muito grande por esse tipo de gente, porque pessoa que se dispõe a ser bispo, a ser presbítero, a ser pastor, irmãos, merece o respeito de verdade, propõe a ser de verdade. Então, para ser escolhido diácono, os padrões são altíssimos. Tem que ter família crente, tem que ser experimentado, ter irmão, tem um monte de coisa. Tem que ser marido de uma só mulher. Agora já pensou para pastor, para presbítero, para... Então, o seguinte, os extremos. Então, para pregar o evangelho, qualquer pessoa pode pregar. Você fala o que você sabe, o pouquinho que você sabe. A pessoa começa a questionar, fala, eu sei pouco, eu estou pouco tempo na igreja, eu estou falando um pouco que eu sei. Deus mudou minha vida, Jesus está aqui, mudou minha vida, meu coração e tal. Então, essa pregação desses que sabem pouco, muitas vezes funciona mais até, porque Deus, a quem sabe muito, às vezes Deus não consegue muito usar, porque o cara já é mais... Então, mas agora o título, quando você começa a dar título, quando você começa a pôr a pessoa em posição de autoridade, ela tem que ter um mínimo. Tem que ter um mínimo. As pessoas não sabem nada. Então, uma coisa é aquelas pessoas que erram por não saber. Outra coisa é aquelas pessoas que erram porque são gananciosos, porque são lobos, são... caso desses que geralmente tem uma posição mais alta, esses aí não são bobos. Agora, só que esses que erram por não saber, também tem pecado, tem açoite também, a Bíblia diz, esses também vão responder pelo que eles estão fazendo, eles também vão responder. Então, a gente vê pessoas que não têm um mínimo de condições, e isso começou quando? Alguns diria de 100, mas eu digo que comecinho, os primeiros foi a 100, mas que o negócio meio que generalizou mesmo foi uns 50, 60, 70 anos para cá, último século aí que passou. Então o que acontece? Antes não existia isso, só recebia título quem era totalmente preparado, e eu tenho experiência própria. No começo do meu ministério eu não tinha seminário, eu não tinha experiência de nada, eu tinha amor, irmão, mas ninguém vive só de amor. Eu tinha amor, eu converti de verdade, eu era sincero, irmãos, mas eu fiz muita burrada porque eu não sabia direito as coisas, eu não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra. Então eu falo isso com experiência própria. Mas Deus foi me ensinando, foi me treinando, foi aprendendo. Fui aprendendo na escola da vida, fiz o seminário por telepresencial, e fui indo, fui aprendendo, mas tem gente que não se preocupa em aprender. Acho que é só o dom, é que Deus fala, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Então, não, é por isso que virou essa bagunça. É por isso que as igrejas estão cheias de gente e ninguém é crente. É por isso, porque as pessoas não têm um mínimo de sabedoria. Então, pessoas que são ordenadas a pastor, a bispo, a apóstolo, e tem um outro emprego.
Sabe, isso não é bíblico. Deus separou lá no Velho Testamento a tribo de Levi para fazer o serviço da obra de Deus. Era só para isso, eles não faziam outra coisa. As outras tribos tinham que dar o dízimo para sustentar a tribo de Levi, porque a tribo de Levi só fazia a obra de Deus, eles trabalhavam no templo. Então, quando a pessoa fala, sou levita, não é que a tribo de Levi não cantasse, a tribo de Levi cantava, lógico, louvava a Deus, lógico, eles eram encarregados de fazer do templo, e eu imagino que no templo lá tinha louvor também, então eles faziam, mas em lugar nenhum a Bíblia se refere a levita, o cara que canta. Levita era os caras, era a tribo que fazia os serviços do templo, e com certeza isso aí, eu imagino que incluía também cantar, mas nem tem, a Bíblia não dá nenhum destaque nisso, de que os levitas, né, que nós agora temos que ser levita. Então, veja bem, então uma coisa é o seguinte, vamos ver aqui, por exemplo, os significados da palavra diácono: servo, garçom, ministro, auxiliar, oficial, aquele que executa as ordens. Então, os significados da palavra diácono. Então, preste bem atenção. Se uma igreja chama de diácono, na outra chama de servo, na outra chama de ministro, na outra chama de oficial, isso aí não é o problema. A terminologia que a pessoa vai usar não é o problema, mas ele precisa saber o que significa, né? Terminologia não é o problema, porque servo e diácono significa a mesma coisa. Então, se o outro chama de servo, de diácono, nós chamamos de servo, é a mesma coisa, porque o significado é o mesmo. O servo para nós são os líderes de PG, os líderes são os servos para nós, são os diáconos, na verdade, são os servos. Então, a questão não é o nome, mas a questão é que você precisa saber o que significa, você precisa entender, você precisa saber o que você está fazendo, tem que ter um mínimo de noção do que a gente está fazendo, meu Deus. Olha lá, Atos 6. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Tá, mas tem outros textos lá em Timóteo, vários textos lá que fala as exigências aí para ser diácono são grandes, viu? Não é qualquer um não. Então, esse negócio de ser quem não sabe de nada ir para fazer receber um título, aí é complicado, porque ele é enganado facilmente, e ele, como é um líder, ele acaba levando um monte de gente junto com ele no engano. Um monte de gente. Agora eu estou vendo lá, eu estava ouvindo no rádio a pessoa falando, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, mas hoje eu prestei atenção. Estava ouvindo no rádio do Papinda, hoje foi 2 vezes Papinda. Eu estava vendo no rádio lá, a pessoa que falava assim, o pregador: meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Não é a Igreja Universal, não tem nada a ver com a Universal, é outra igreja, não vou nem falar o nome, é uma outra igreja até grande, mas em nome de Jesus. Quem é essa expressão? Essa expressão do Edir Macedo. Meu amigo, minha amiga, expressão da Universal. Corredor de sal, agora todo mundo está imitando. Por quê? Pessoas despreparadas são pastores, vão na balada desse daí e carrega mais um monte de gente. Irmão, eu tenho vergonha de falar para uma irmã, minha amiga. Eu acho deselegante e desrespeitoso eu falar minha amiga. Os irmãos, às vezes eu falo, você é meu amigo, meu filho, meu amigo, meu irmão. A irmã eu fico meio no filha e irmã. Porque amiga, amiguinha agora, as irmãs, amiga, a palavra amiga dá irmãos, não, você está entendendo o que eu estou falando? Amiga é um negócio meio desrespeitoso, irmão. Amiga, eu não acho muito elegante assim, um homem, né, principalmente o pastor, chama as irmãs de amiga. Eu não chamo de amiga. As irmãs, para mim, pode ser filha, pode ser irmão. Os irmãos, aí dá para ser amigo, mas é meu amigo, minha amiga. Mas peraí, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Que negócio de amigo, meu Deus do céu. Você vê. Por quê? Alguém que não conhece a palavra, que não conhece a Bíblia, que é pastor, que é um líder, não sei se é bispo, pastor, o que é? O apóstolo, que é um líder, mas que não conhece a Bíblia, e aí é influenciado por um outro lá que está errado, e já leva um monte de gente com ele. Então veja bem, são pessoas despreparadas, totalmente não. Eu não sou o rei da cocada,
Mas eu falo por mim mesmo, irmãos. Hoje eu aprendi bastante coisa, mas no começo, irmãos, dei tanta navaiada, irmãos. Tudo por amor, viu? Tudo por amor. Você já viu mãe acabando com a vida do menino por amor? Já viu isso? Eu vi direto. Mãe que ama, que morreria por aquele menino, mas você vê que ela está ensinando o menino errado e vai destruir a vida do menino. E esse povo recebe título despreparado, pessoas despreparadas que recebem título. Eu recebi o título de pastor, fui ordenado pastor com 1 ano e meio de convertido, voltei atrás, comecei tudo de novo e depois fui ordenado com 7 anos de convertido. De novo. Bispo, supervisor máximo ou superintendente. Pastor, aquele que pastoreia, o ministro. Presbítero, ancião ou supervisor regional. Então, uma coisa grave, eu acho uma coisa grave. Poxa, se um presbítero, aqui não é só uma questão de o significado é o mesmo, como o caso do diácono. Um diácono e servo significa a mesma coisa, então numa igreja chama diácono, na outra chama servo, não tem problema, isso aí eu não vejo problema. Agora, por exemplo, o presbítero, ser o ajudante do pastor, aí já é complicado. Isso para mim envergonha o nome do Senhor, porque tem nada a ver. Nossas igrejas de hoje, todo lugar, o presbítero é o ajudante do pastor. Só que o presbítero é um ancião. O presbítero, a palavra presbítero significa ancião. O presbítero é um pastor, é um supervisor regional, é alguém que aconselha. Um dos significados de presbítero é alguém que aconselha, que eu pus o significado principal ali, mas são vários. É alguém que aconselha. Ancião, alguém que aconselha. Também um significado de presbítero. Então, é complicado quando você faz uma coisa e você não sabe o que significa. É complicado alguém que é pastor não sabe o que significa presbítero. É complicado. Então, o apóstolo, o enviado. Tudo bem, mas vamos estudar lá. Enviado por quem? Enviado por Deus. Eu sou enviado também, amém? Você também é enviado. Mas para fazer o quê? Para dar testemunho de Deus, do Deus vivo? Não. Você é enviado, nós somos enviados para dar testemunho da palavra do Senhor. Entendeu? Eu não vi Jesus. Você viu? O apóstolo não. O apóstolo é enviado para testemunhar o Deus vivo. Agora, uma coisa que é importante, eu não vou me deter muito nisso daqui. O filho de Levi eu já falei para vocês, né? Agora, o levita é filho de Levi, filho da tribo de Levi. A tribo de Levi foi uma tribo que foi escolhida lá por Moisés. Moisés, o primeiro sacerdote lá foi Arão e os filhos de Arão. E dali veio embora só eles eram descendentes de Levi, da tribo de Levi. Então, dali para frente, o sacerdotes, aquela família, aquela tribo, passou a ser só para os serviços do templo. E, inclusive, eles não tiveram herança, porque as outras tribos tinham que dar o dízimo para o sustento deles. Eles nem tiveram herança, aqueles dali, para poder... Agora eu fico pensando o seguinte, essa coisa que hoje tem muito também, é as pessoas que é pastor, ou é presbítero, coisa, e trabalha num outro serviço. Isso não é só errado, isso é pecado. Isso é pecado, isso engana o povo. Sabe por quê? Porque quando alguém é ordenado, alguns chamam ordenado, outros chamam consagrado, essa palavra significa separado só para aquilo. Um pastor que vai ser deputado, vai ser político. Tudo bem. Você se arrependeu de ter sido ordenado pastor, e você chegou a uma conclusão, que esse não era um chamado, que você foi imposto às mãos só por homens, mas não foi Deus que te chamou, que você nasceu para ser político, então tá bom, você abre mão de ser pastor, abre mão do título de pastor, e vai ser político então, e põe o seu nome lá para ser candidato, mas nem bota negócio de pastor não, porque como alguém pode ser pastor e político ao mesmo tempo, se ele, um pastor ele é separado só para aquilo, irmãos. Um presbítero, ele é separado só para aquilo. Um bispo, ele é separado para aquilo, é separado para a obra. Como é que eu vou pregar sobre fé, que Deus pode me sustentar, se eu estou trabalhando de mecânico, estou trabalhando na roça, se eu estou plantando abóbora, entendeu? Se eu estou plantando batata lá para poder comer, como é que eu vou incentivar vocês a ter fé, se eu mesmo não tenho, para largar o serviço e vir fazer só a obra de Deus, que é mais importante? Como é que eu vou falar sobre fé? Prestou atenção? Então isso é ridículo. Mas tem gente que segue esse povo, por quê? Tem cegos que seguindo outros cegos, e vai todo mundo para o abismo, diz a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando. Vai todo mundo para o abismo.
Então, na história da igreja, em algum momento parece até que esse assunto não tem muito a ver com a história da igreja, mas estou ministrando isso porque na história da igreja, então houve os primeiros séculos, onde a coisa era feita certinha. Aí veio a Idade Média, onde era o clero. Para ser ordenado tinha que ter 7, 8, 10 anos de internato. Para ser ordenado, para ser alguém, ministro, um padre, um monge, alguma coisa. Então foi para o extremo, né? Aí acabou, aí veio a reforma protestante, aí voltou a ser o que era o correto. Nem um extremo, nem outro. As pessoas, todos podem pregar, todos devem ter uma Bíblia, todos devem ler uma Bíblia, mas receber ali um título, só homens em primeiro lugar, não pode ser mulher. As mulheres devem pregar, a mulher pode até profetizar. Aliás, vou falar sobre isso também. Pode tudo, mas não pode ter o título. O título é alguém que está preparado e vai ser separado só para aquilo. Alguém que não entendeu que ele foi separado, ele é um impostor. Essa palavra é do Paul Washer. Paul Washer fala, alguém que não entendeu que ele foi separado para o Evangelho, e que ele deve fazer só o Evangelho, só a obra de Deus, trabalha, como pastor, trabalha como outra coisa também, ele é um impostor. O Paul Washer fala, um grande homem de Deus, pastor dos Estados Unidos, fala, esse cara é um impostor, desde a tribo de Levi. Lá em Coríntios, a Bíblia fala, né, que quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Está escrito, 1 Coríntios, que viva do Evangelho. Então precisamos entender bem essas coisas. Amém? Isso aqui é muito importante. Precisamos entender o que é o dom e o que é um ofício. É um pouquinho difícil de entender isso aqui. Eu até concordo que os cristãos, às vezes, não sabem mesmo isso aqui, porque não sabem mesmo, que são ignorantes, uma grande parte deles. Mas é porque é um pouquinho difícil mesmo, é um pouquinho confuso. Sabe por quê? Porque são duas coisas. Uma coisa é o dom, outra coisa é o ofício. Só que o que acontece? Normalmente, o que é um dom? O dom é dado por Deus. O ofício é dado pelo homem, foi escalado pelo homem. Só que como o homem, que é um homem de Deus, que é dirigido por Deus, ele escolhe alguém para um ofício que tem alguns dons. Então, vê como que os dons e o ofício acabam se misturando e parece que é tudo a mesma coisa. Prestou atenção? Mas vamos lá, vamos ver. Você já viu por aí alguém falando, qual que é o seu dom? Essas igrejas extremamente pentecostais, neopentecostais, essas coisas. Você já viu alguém falar assim, qual que é o seu dom? Meu dom é de diácono. Já viu alguém? Eu nunca ouvi. Você já viu alguém falar, o meu dom é presbítero? Você já ouviu? Eu nunca ouvi. Aí você já ouviu alguém falar assim, o meu dom é de bispo? Se você ouviu, eu nunca ouvi. Eu já vi uns 300 falar que o dom dele é apóstolo, vi uns 400 falar que o dom dele é profeta, vi uns 600 falar que o dom dele é evangelista, vi uns 1.200 falar que o dom dele é pastor, vi uns 3.000 falar que o dom dele é mestre. Prestou atenção? Efésios 4:11 diz assim, ele mesmo concedeu, ele quem? Deus, Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, esses 5 aqui são dons. Agora, diácono, presbítero e bispo são ofícios, mas eles se misturam bastante e é difícil um pouquinho de entender, porque geralmente você vai chamar alguém para um determinado ofício que possui alguns dons. Então, muitas vezes na Bíblia se fala a respeito, por exemplo, de uma mesma pessoa como um pastor, como um presbítero, como um ministro, muitas vezes até como profeta, porque foi escolhido para ser presbítero alguém que tinha os dons. A gente precisa entender estas coisas. Essas coisas são importantes, são muito importantes. Por quê? Aí eu não vou falar hoje sobre profecia. Sobre profecia, a gente teria que falar aí uma série de mensagens. Não dá nem para ser uma mensagem só para isso, é pouco. Teria que ser uma série de mensagens. Mas eu quero já dar uma adiantada aqui, já que eu estou falando do significado das coisas, eu estou falando o que é ofício e o que é dom. Correto? Então vamos lá.
Uma questão aqui muito importante, que as pessoas não entendem. Qualquer dia, mais para frente, eu vou ministrar uma série de mensagens sobre os dons, dom de profecia, dom de língua, essas coisas. Mas deixa eu dar uma adiantada aqui. Aonde as pessoas não entendem hoje, você precisa realmente estudar bastante. Você precisa ter um conhecimento, você precisa ter sede, você precisa buscar. Não é assim, fácil. Vou falar uma coisa para vocês. Entender a Bíblia, se não tiver ninguém para te atrapalhar, se não tiver um falso profeta ali buzinando no ouvido umas coisas erradas, entender a Bíblia, aquelas partes mais fáceis, o suficiente para você ser salvo, não é muito difícil. Não é muito difícil. Mas você ter um conhecimento profundo da Bíblia e não deixar esses falsos pastores, esses falsos profetas, não estou falando dos verdadeiros, estou falando dos falsos. E não deixar esses te enganar, irmão, é difícil. Irmão, é difícil. Joelho no chão, oração. Mas é joelho no chão e oração. E só. Não. O mais importante é estudo. Estudar a Bíblia. Estudar a palavra. Procurar quem sabe mais. Procurar ouvir esse, ouvir aquele outro, né? Mas também não dá para ouvir qualquer um também não. Tem que ter um critério. Mas aí, vamos lá. E o profeta? É um dom ou é um ofício? Nós acabamos de ver que lá, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta. Então, profeta é um dom. Amém? Porém, isso aqui é importante a gente entender. Isso aqui é importante. Vai mudar a sua vida se você entender bem isso aqui. Mas mais para frente eu vou explicar melhor. Isso aqui é só um resumo. O nosso assunto não é só esse, né? Preciso dar um estudo sobre dons, sobre profecia, sobre línguas e tal. É uma série de mensagens mais para frente sobre isso. Mas deixa aqui eu dar uma adiantada. Se você entender isso aqui, é muito importante. Então o que acontece? No Velho Testamento, profeta era um dom, mas também era um ofício. Correto? Então vem a parte importante. Profecia não existe mais, pastor? E agora? Então, o dom de profecia permanece para sempre por vários motivos. Por vários. Mas um deles é o seguinte: dom é um presente, ninguém dá um presente e vai tomar de volta. Amém? Então, o dom de profecia, ele permanece. Mas o ofício de profeta no Novo Testamento não existe mais. O ofício. Então, assim, por exemplo, vamos explicar bem isso aqui. Não existe um cara hoje levantado para ser profeta aqui no Brasil. Até o cara ele vai ser profeta. Vamos ungir ele a profeta. Esse ofício de profeta não existe mais. Agora, existe o dom da profecia, ele continua existindo. Isso nunca vai acabar. Significa o quê? Significa que, ocasionalmente, se Deus, na sua soberania, quiser usar alguém que tem o dom, ele vai usar. Mas isso não é uma prática, isso é uma exceção. E nós aqui, nós nos seguimos pela regra e não pela exceção. Então, para nós, esse negócio de profetada de cá e de lá, irmãos, acabou. Não existe isso. Nunca duvidarei de que Deus possa usar alguém que tenha o dom aí como profecia. Jamais farei isso, porque Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. E o dom Ele dá e não tira mais. Se alguém, o cara profetizou lá, vai devagar para dizer que é falso profeta. Pode ser que não seja. É possível Deus usar? É possível. Mas desses que a gente conhece por aí, 99,999 é igual aquele do DNA lá. Você viu o negócio do DNA? É 99,99999 de dar certo. Esse menino é seu filho. A mesma coisa, é 99,9999 que está errado. Mas pode ser que não esteja. Deus pode usar, pode. Os dons não cessaram e nunca vão cessar. Os dons, pelo contrário. Agora, o ministério de profeta não existe mais. Mas por vários motivos, mas um deles é o seguinte: nós temos a palavra agora, não precisa mais do ministério da profecia. Porque o Espírito Santo agia de um jeito no Velho Testamento. Não é que no Velho Testamento não tivesse o Espírito Santo como alguns pregam, e agora tem o Espírito Santo. Não é isso. O Velho Testamento já tinha o Espírito Santo, mas ele agia de uma maneira diferente, a qual eu tenho que explicar aqui, teria que ser uma palavra mesmo sobre isso, sobre profecia mesmo, sobre língua, sobre dons, uma série de mensagens sobre isso. Mas irmãos, nós temos a palavra, temos o cânon, não tinha sido completo, então precisava do profeta, precisava daquele homem que fosse o profeta, que desse a direção para a nação. Hoje quem dá a direção para nós é a palavra de Deus, é a Bíblia. Agora, se a pessoa não sabe qual que é a diferença entre dom e ofício,
E você não sabe que profeta é um dom, mas que também era um ofício, e que agora esse ofício de profeta não existe mais, e isso aí até os pentecostais e até os neopentecostais concordam com isso. Isso aí todo cristão concorda com isso, que o ofício, quem sabe o que é ofício, que não são muitos os cristãos que sabem o que é ofício, todos eles concordam. Tanto é que você não conhece ninguém, você nunca viu nessas rádios absurdas, né, que falam um monte de bobagem, aí você nunca viu ninguém falar que o cara é profeta. Os pastores eles se intitulam profetas também, né? Mas o ofício principal dele não é profeta, é pastor, correto? Você não conhece ninguém aqui no Brasil, nem no mundo. O ofício principal dele é profetizar. Ele é profeta, esse é o ofício dele. Está na carteirinha dele lá, assinado, o registro. Profeta, ganha 10 mil por mês para ser profeta. Não tem. Ofício de profeta, não tem. Não existe mais. Agora, o dom da profecia, dons, irmãos, não cessam nunca. Agora, por exemplo, o dom de línguas, lá em Atos dos Apóstolos, aquele povo não estava orando em línguas, blá 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 blá, aquele povo estava falando línguas das nações, daquelas nações que estavam ali naquele dia. Pentecostes era uma festa que já tinha ali, o povo estava reunido para uma festa que já existia, antes de saber que o Pentecostes viria, no sentido do Espírito Santo. É que o impacto foi tão grande que aquele dia ficou conhecido como Pentecostes no sentido da descida do Espírito Santo, mas já havia era uma outra data. Por isso eles estavam reunidos ali. O Pentecostes, na verdade, eles ali era a festa da colheita, que é por isso que eles estavam reunidos. Tem dons que há momentos que não precisa dele. Seu dom é guerreiro. Você é guerreiro. Estão rindo? Tem gente que tem esse dom. Você é um comandante, comandar um exército que nem Davi, é um dom. Mas espera aí, nós vivemos um tempo de paz, 300 anos de paz, você vai fazer o que com o seu dom? Veja bem, nós não temos estrangeiros aqui no nosso meio, para que nós vamos orar em línguas? Prestou atenção? Então não é que o dom acabou, é que no contexto que nós vivemos, não há necessidade do uso desse dom, Deus não vai usar. Por quê? Deus ele só vai impulsionar, vamos dizer assim, usar essa expressão, vai te usar o seu dom quando for necessário, quando estiver precisando. Correto? O seu dom é de tocar, geralmente um instrumento. Aí você vive num tempo em que não existe instrumentos, os instrumentos foram saqueados todos, e aí não tem mais instrumento. Você não vai tocar, vai passar a sua vida sem tocar. Mas se um dia vier a liberdade de novo e puder ser vendido o instrumento à vontade, Deus vai gerar no seu coração aquele desejo de tocar para Deus, tocar para Ele. Então, dons não vão embora, dom não se perde, mas só que há momentos para ser usados os dons. Os dons, eles são usados para quê? Para que os dons são usados? Deus deu dons aos homens para quê? Para ele, lógico. Se aparecer um pouquinho, coitadinho, se ele está triste lá na igreja atrás, ninguém dá valor para ele, aí ele vai para frente e mostra o seu dom, aí todo mundo tem que reconhecer. É para isso que foi dado os dons, não é? Lógico que não. As pessoas que eu conheço hoje que dizem que tem dom e que é tudo dom falso, eles só pensam em se mostrar com os seus dons, só em se mostrar. A Bíblia diz que os dons foram dados para aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja e para o aperfeiçoamento dos santos. Se a gente começar a orar em línguas todo dia, aqui meia hora por dia, vai edificar a igreja? Vai aperfeiçoar os santos? Vai edificar a igreja? Vai ajudar em alguma coisa? Vai ajudar em muito. Vai ajudar o capeta, ele vai ficar contente, porque meia hora de orando em língua aqui, é meia hora a menos que vocês vão ouvir a palavra de Deus verdadeira, que pode salvar, que pode purificar, que pode transformar a sua vida. Vou falar uma coisa para vocês, esse negócio de ficar orando em língua na igreja, é coisa do diabo, nasceu no inferno. Lá no inferno, mas bem lá nas profundezas do inferno. Porque isso aí é espírito de confusão, para fazer confusão na igreja. É para impedir que a palavra verdadeira seja ouvida. É para impedir o ensinamento. Por que esses governantes de esquerda aí, eles não se preocupam muito?
Eles não estão preocupados se os alunos estão aprendendo na escola. Eles não estão preocupados se os alunos estão enfrentando a professora. Eles não estão preocupados se as leis estão tudo errado. Eles não estão preocupados com isso. E eles não estão preocupados também se o menino aprendeu ou não aprendeu. Eles só estão preocupados que ele passe de ano para a estatística dizer que não tem analfabeto no país. Mas todo mundo é analfabeto, aí ele domina sobre todo mundo. E aí ele engana todo mundo com facilidade. Porque enganar quem tem a sabedoria, quem tem o entendimento, quem é experimentado é difícil. Hein? É fácil enganar os ignorantes. E os políticos querem enganar os ignorantes. E você acha que o diabo é o que ele quer também? Ele quer isso. Ele quer que o povo seja ignorante da palavra, porque ele sabe que se o povo aprender a palavra, o povo vai ficar, ele não vai ter mais domínio sobre o povo, sobre as pessoas. É a única coisa que vai impedir o povo de ser dominado por Satanás, é o conhecimento da palavra, o conhecimento verdadeiro, não é o conhecimento da letra só, e conhecer. Então, irmãos, a palavra de Deus, só para encerrar aqui a nossa palavra de hoje, para não parecer que tem uma contradição aqui. Muitas vezes eu falo que a palavra e Deus é uma coisa só, correto? Jesus é o verbo se fez carne, habitou entre nós, tal. Então, por que a palavra de Deus e o próprio Deus é uma coisa só? Por que é uma coisa só? Porque ele é o que ele diz ser. Então, num certo sentido, não está errado, eu mantenho isso aqui, sempre, 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 sempre. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Então, num certo sentido, a palavra de Deus e Deus é uma coisa só. Mas, veja bem, dependendo do contexto, não é que passe a ser duas coisas, mas é diferente. Você tem que dar um sentido diferente ali, no sentido de, por exemplo, veja se você me entende, vou explicar. Jesus, Pedro, Tiago e João, eles conheceram Jesus? Conheceram? Conheceram? Sim. E nós? Conhecemos Jesus? Sim. Sim, porque nós conhecemos a palavra, então nós conhecemos a Jesus. Mas não é a mesma coisa. Mas eu conheço Jesus porque eu conheci a palavra. Eles conhecem Jesus porque eles estiveram com ele, eles viram ele, é diferente. Então parece uma contradição aqui, parece um paradoxo aqui, mas é o seguinte, é assim que funcionam as coisas. Tem coisa que é a mesma coisa, mas dependendo do contexto, dependendo da situação, não é que deixou de ser a mesma coisa. Você vê, eles conheceram, eles são enviados para testemunhar a respeito de Jesus vivo, que eles viram, os apóstolos. Nós somos enviados também, somos embaixadores também, mas para testemunhar Jesus vivo, não, eu não vi Jesus, não andei com ele. Vou testemunhar ele através da palavra, que é praticamente a mesma coisa, porque se você fala da palavra e fala dele, mas para a pessoa que está falando não é a mesma coisa. Para mim que eu estou falando, irmão, a pessoa chega aqui, eu conheço Jesus. Você conhece? Por que você conhece? Eu conheço a Bíblia, eu sei que ele não gosta de pecado, eu sei que ele odeia o mal e tal, eu conheço. Aí chega o cara aqui, não, mas eu sou o apóstolo João. Eu conheci ele, deitei no colo dele lá, e ele falou isso comigo, foi ele mesmo que falou. Tem diferença ou não tem? Tem. Mas, independente da circunstância, entendeu? Você tem que tratar com cada coisa, com cada coisa. Por isso que não existe mais apóstolos. Porque os apóstolos são aqueles que foram enviados para terminar de escrever a Bíblia, né, para completar o cânon, e também para testemunhar o Jesus vivo, enviados diretamente por ele, para testemunhar a pessoa dele. Eles tinham que ter visto Jesus para ser apóstolo, não tem mais jeito de ser apóstolo. Então o apóstolo é alguém enviado pelo próprio Deus para testemunhar a respeito dele, para falar o que ele viu dele pessoalmente. Nós somos enviados de Deus para testemunhar dele, mas através da palavra, porque ele mesmo em pessoa nós não vimos. Para mim pessoalmente ele não falou nada. Você falou alguma coisa para você? Não, para mim não falou nada. Pessoalmente não, mas ele falou através da palavra. Eu estou transmitindo que ele me falou através da palavra. Amém? Glória a Deus.